Muitos clientes me perguntam se ao migrar o site, o seu posicionamento das páginas e dos artigos no Google pode alterar. E a resposta é que depende. E eu vou explicar por que nesse vídeo. Opa, aqui é Graciela Neves. Antes de mais nada, já deixa o seu like aqui embaixo, já se inscreve no canal para ajudar que esse canal chegue a mais pessoas, para a gente fazer com que o nosso conteúdo chegue a outras pessoas. E essa pergunta sobre o ranqueamento do Google, se a migração pode afetar ou não a posição das páginas nos resultados do Google, vai depender de alguns fatores, tá? E essa pergunta, ela pode ser feita, muitos clientes me fazem essa pergunta, como podem também fazer para você que é web designer, ou se você é o dono do seu blog e está querendo saber se pode ou não fazer a migração, eu vou te responder aqui nesse vídeo, tá? O que acontece? Se você é dono do seu blog, você sabe disso tanto ou mais do que eu, tá? Porque normalmente as pessoas procuram saber muito sobre isso, mas se você é web designer, talvez você não saiba quais são os critérios que o Google usa para poder ranquear as páginas nos seus resultados de busca. E é óbvio que o SEO, que é o Search Engine Optimization, travou aqui, afeta muito o ranqueamento das páginas, que é usar aqueles critérios lá do Google, por exemplo. O H1 tem que ter a palavra-chave, pelo menos um H2 tem que ter a palavra-chave, pelo menos um H3 tem que ter a palavra-chave. As palavras-chave e as palavras-chave relacionadas têm que estar bem distribuídas dentro do artigo. Então, tudo isso que inclusive o Yoast SEO, ele dá muito bem lá para quem não sabe, o Yoast SEO é um dos plugins mais utilizados para SEO no WordPress, e ele coloca isso bem criteriosamente lá nos artigos, né? Ele detalha isso bem criteriosamente, mas não só o SEO que influencia o ranqueamento das páginas lá no Google. Um dos critérios, é óbvio que são muitos e muitos, centenas de critérios, e a gente não tem acesso a todos eles. Normalmente a gente sabe aí mais ou menos em torno de 200 critérios, mas são muito mais do que eles. Um dos critérios é a idade do domínio, tá? E por que eu tô falando da idade do domínio? O que seria de fato a idade do domínio? A idade do domínio significa que há quanto tempo que você está trabalhando com esse domínio, há quanto tempo que você tem esse domínio e está postando conteúdo nesse domínio, tá? Então isso é o que nós chamamos de idade do domínio. Então esse é um critério que o Google leva em consideração na hora de ranquear. Quanto mais antigo é o domínio, teoricamente, melhor vai ter uma classificação aí dentro dos resultados de busca do Google. É óbvio que não é só isso, isso é um dos critérios, dos vários critérios. Mas sabendo disso, então a resposta do depende, se a migração vai ou não afetar, é justamente por causa disso. Por quê? Porque se você for fazer uma migração entre domínios, então é óbvio que vai afetar. Não só por conta da idade do domínio, mas porque o endereço das suas publicações, o endereço das suas páginas vai mudar. Então é uma nova indexação que o Windows vai ter que fazer, tá? Ou seja, ele vai ler o seu histórico de páginas e vai indexar essas páginas nos resultados de busca do Google. Ou seja, vai afetar por completo a posição das suas postagens, inclusive pode zerar elas. O que significa que todo o trabalho que você teve até hoje, você vai ter que refazê-lo, tá? Então o ideal é que você não mude o endereço das suas páginas, tá? Porque senão isso vai afetar muito
a posição das suas páginas no Google, tá? Agora, se você estiver fazendo uma migração, vamos supor que foi o que aconteceu com uma cliente recente minha. Ela tem um blog, o blog ela trabalha com AdSense nesse blog, e ela notou que ela estava perdendo posições no Google por uma questão de velocidade das páginas. Então, as páginas dela estavam lentas e muito por causa da hospedagem que ela estava utilizando nesse blog, beleza? Então, o que nós fizemos? Nós fizemos, além de otimizar as imagens, otimizar a velocidade como um todo do site dela, nós também fizemos uma migração para outra hospedagem. No caso, a hospedagem que ela foi a TurboCloud, que é a hospedagem que eu indico, que está o link aqui embaixo, com um cupom de desconto, inclusive. E aí nós fizemos a migração, não houve nenhum problema com relação às posições que ela tinha no Google, e também não houve nenhum problema com relação às indexações que já existiam, né, nas páginas dela, beleza? No final das contas, na verdade, houve, provavelmente ela vai ver aí uma melhora nos próximos meses, exatamente por causa da velocidade que melhorou enormemente ao ir para a TurboCloud, beleza? Como que é esse processo para ver essas mudanças, como que elas ocorrem, qual é o tempo em que ocorrem essas mudanças? O Google ele demora cerca de 3 meses para fazer uma nova indexação, para perceber um novo movimento dentro do seu site. Então vamos supor que houve uma mudança aí e você mudou o domínio. Então nesse período, depois de 3 meses, é que você vai perceber que provavelmente você vai perder as posições, tá? Mas novamente, se você fez uma mudança apenas de hospedagem, o que se sabe é que não há nenhuma mudança em relação a não ser que houve uma mudança de outros fatores, como por exemplo velocidade. Aí sim você vai ter uma nova posicionamento dessas páginas. Mas se houve uma melhora com relação às velocidades, você vai ver que vai ter uma melhora também com relação às posições, beleza? Então, voltando, a resposta aqui depende se você vai fazer uma mudança de domínio ou não, ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.